A nossa oração é que o Senhor nos leve para um lugar onde a gente possa ouvir a Tua voz. E que este lugar possa ser aqui, hoje, nessa noite, em mais um momento desta celebração, muito focado dentro da Tua palavra, Senhor. Venha falar conosco, venha falar com a Tua igreja, meu Pai. Eu peço a Ti, Senhor, abre o nosso coração, estanca, cura as nossas feridas, para que agora, nesse momento, aos Teus pés, fiquemos para ouvir a Sua voz. Obrigado, Senhor, também pela oportunidade de entregar algo de todo o nosso coração a Ti, Senhor. Que a nossa oferta, Senhor, tenha vindo da nossa alma, Pai, para Ti. Nós Te amamos, Senhor, e queremos Te agradecer, porque apesar de todas as dificuldades financeiras que assolam a nossa nação, nada tem nos faltado. Obrigado, meu Pai. Em todas as coisas Te somos gratos. E eis-me aqui, Senhor, Teu Filho, e eu peço, usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar? Quero compartilhar com vocês Mateus capítulo 9. Nós vamos permanecer aqui em Mateus, agora no capítulo 9, versículo 35, finalzinho do capítulo 9, versículo 35. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35 a 38. A igreja encontrou? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E, então, se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Até aqui, igreja. Em mais um dos nossos encontros, ao falarmos das convicções da nossa igreja, hoje eu quero tratar com vocês sobre a quinta convicção. Ela está bem aqui na tela para a gente. Amamos a cidade de Santos. Vamos todos ler juntos? A gente está com um pequeno probleminha aqui com o projetor, mas deu para ver rapidinho, né? Era só uma frase bem curta, né? Nós temos ali o cartaz ali também ali no outro canto. E é importante que você sempre, ao chegar aqui na igreja, lembre de olhar para esses cartazes, faça uma anotação, traga com você as convicções da nossa igreja, porque na verdade elas são as suas convicções também. Então hoje nós vamos falar sobre isso. A nossa convicção é: amamos a cidade de Santos. Aqui no Evangelho de Mateus, ele traz informações importantes para nós. E o que ele traz para a gente é que, após a prisão de João Batista, Jesus ele vai para Galileia. E essa mudança, ela tem alguns motivos. Eu listo aqui para vocês 4 motivos. O primeiro deles é que Jesus fugiu, de alguma forma, de conflito com os fariseus. Há um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes vai mostrar isso para nós. E Jesus sabia que ainda não havia chegado o tempo.
E se não chegou o tempo, ele não precisaria antecipar esse tempo. E que tempo é esse? O tempo em que Jesus vai entregar de forma muito que voluntária a sua vida para salvar a cada um de nós, para nos libertar. Agora não era a hora de um conflito mais forte, mais denso, mais profundo com os fariseus. Jesus não tem o que temer, mas Jesus está debaixo de um tempo. E debaixo desse tempo, agora ainda não era hora. Um segundo motivo é o crescimento da popularidade de Jesus na região da Judéia. Ali na região da Judéia estava crescendo a fama de Jesus. E por causa disso, Jesus também prefere sair daquela região. Um terceiro fator, e acho que aqui é um fator muito forte, é uma questão estratégica. Estratégia de Jesus ao escolher ir para a Galileia. A Galileia, meus irmãos, é um lugar ali muito importante. A Galileia é uma rota comercial. É um local superpovoado. Você tem o Mar da Galileia ali, água doce, o que gera uma grande fonte comercial para aquela região. Você tem ali um destacamento militar. É uma cidade grande, 204 vilas, mais de 15 mil habitantes. É uma cidade chave, estratégica para Jesus. E é a cidade dos gentios. É a Galileia dos gentios. Porque a Galileia, ela tinha ali uma grande influência de uma cultura não judaica. Muitos povos influenciando uma cidade só. Então, por causa de todos esses motivos, aqui dentro da parte estratégica, Jesus opta por ir para lá. E por fim eu destaco para vocês que Jesus está cumprindo a palavra do Senhor. Então a gente leu agora há pouco ali do versículo 13 ao 16, né? Eu quero destacar aqui o 15 e o 16. Terra de Zebulon e terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão, Galileia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Esta luz, diante das trevas, diante da morte, é Jesus. Deus envia o seu Filho para os desprezados, para os doentes de alma, para os aflitos, para os afligidos, para os desconhecedores da graça. Deus envia Jesus para estar num local estratégico, forte, poderoso, como a cidade da Galileia. Jesus, ele não retornou a Nazaré. Nazaré foi um lugar onde ele foi rejeitado e Jesus não volta para lá. Jesus vai se estabelecer em Cafarnaum. E aí, Mateus capítulo 4 vai informar para a gente que ele andou por lá, anunciando, ensinando, chamando seus discípulos e operando milagres e maravilhas. Jesus deixa Nazaré e faz de Cafarnaum um quartel-general dele, uma base onde Jesus fica ali muito tempo. E em um local onde Jesus faz muitas coisas. Eu vou listar aqui para vocês 10 coisas que Jesus faz em Cafarnaum, ou na região da Galileia. Nesta região é que ocorre o Sermão do Monte. É nessa região que você tem a cura do empregado do oficial romano, a cura da sogra de Pedro, a cura do paralítico. Aliás, aqui na cura do paralítico, Mateus capítulo 9, versículo 1,
traz uma informação importante para nós sobre Cafarnaum para Jesus. Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Cafarnaum não é a cidade natal de Jesus, mas ela se torna, é como se ela fosse. É isso que aqui o capítulo 9 mostra para nós. Nós vemos aqui ainda a cura da mulher do fluxo de sangue, a filha do chefe da sinagoga que foi curada, a cura de 2 cegos, a multiplicação de pães e peixes, a cura de um endemoniado, a cura de um homem com a mão aleijada. Tudo isso aconteceu nessa região. Olha quanta coisa que nós sabemos da vida de Jesus que acontece nesta região. E aqui, Mateus capítulo 4, está fazendo uma referência a Isaías capítulo 9, sobre essa profecia. E dentro dessa profecia faz a referência ao Messias, faz a referência a Jesus, dizendo que ele é o conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Então, aonde havia as trevas, reinará a luz do príncipe da paz, do Pai eterno, do Deus poderoso, do conselheiro maravilhoso, Jesus Cristo. E no meio de todas essas trevas, no meio de todas essas dificuldades, no meio de uma cidade tão poderosa, tão relevante, tão importante como Cafarnaum, vem a mensagem: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Igreja, ninguém pode entrar, preste atenção, ninguém pode entrar no reino dos céus se não se arrepender de seus pecados. Se não se arrepender de quem é, do que fez, do que deixou de fazer, do que sentia, do que pensava, do que gostava de falar sobre as pessoas, do que falava sobre si mesmo. Quem não se arrepender, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Arrependimento, igreja, diz respeito à nossa racionalidade, à nossa razão. Diz respeito às nossas emoções. Ao mesmo tempo que temos emoções boas, nós temos emoções ruins. E que nos levam a fazer coisas ruins, a falar coisas ruins. Nos leva a pecar. E se falamos de pecado, falamos de vontades. Vontades que às vezes nós não cumprimos. Nós não chegamos no vias de fato, mas temos a vontade, ela está dentro de nós. E aí já pecamos também. O arrependimento nos leva a uma mudança, igreja. Por isso Jesus vem com essa mensagem. Arrependei-vos. Para a transformação da sua mente, para a transformação do seu coração, para a transformação do seu corpo, para a transformação de quem você é. Arrependei-vos. Para que a gente abandone as trevas, as nossas trevas, e que a gente abrace a luz, que é Cristo Jesus. Esta é a mensagem que vem para essa cidade, que vem para aquelas pessoas e que vem para nós hoje aqui na cidade de Santos, em 2025. Cafarnaum é uma cidade privilegiada. Ela é tão privilegiada que Mateus capítulo 11, a partir do versículo 20, Jesus está falando ali sobre as cidades que não creram. E Cafarnaum, pasmem meus irmãos, está aqui. A cidade de Jesus é uma cidade em que não creu. Muitos não creram. E aí ela é citada no versículo 24. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que de você, Cafarnaum. Sodoma, Gomorra, cidades horríveis, que faziam coisas horríveis. E o texto está falando, Deus terá mais pena de Sodoma do que de você, Cafarnaum. É a rejeição do ministério. Rejeitar a Jesus tem suas consequências.
Se eu deixo de tomar uma medicação que é para afinar o meu sangue, o que vai acontecer? Vai engrossar, vai entupir veia, aorta e vai trazer malefícios para mim. Para o meu coração, para o meu cérebro, para a circulação do corpo. Vão ter alguns problemas, meus irmãos. Rejeitar Jesus Cristo traz problemas. Traz problemas. E é isso que o texto pontua para nós. Não é fácil, meus irmãos, não é fácil. A relação de Jesus com Cafarnaum é uma relação em que Jesus se aproxima da cidade, se aproxima das pessoas. Jesus morava lá. Jesus conhecia o pessoal que ia na hora lá comprar o pão. Jesus conhecia os pastores que saíam no mesmo horário para passear com as ovelhas. Jesus sabia o melhor caminho para chegar em algum lugar. Jesus conhecia Cafarnaum. Jesus conhecia aquela cidade. Ele abraçou essa cidade. E ele está ensinando para nós que nós devemos abraçar a cidade de Santos. Há um teólogo muito conhecido, Timothy Keller, ou Tim Keller, para os mais próximos. E o Timothy Keller, ele fala da relação que seria muito interessante da igreja ter com a cidade. E eu quero trazer aqui para os irmãos os 4 apontamentos que o Keller faz. Então, o primeiro apontamento que o Timothy Keller faz é que a igreja deve amar a cidade e não apenas usá-la. Jeremias capítulo 29, versículo 7 diz: busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Se a cidade não produzir, nós não vamos conseguir usufruir daquilo que ela produz. Parece óbvio, mas não é assim tão simples. Acho que já teve uma outra oportunidade que eu comentei com a igreja, que dentro da pandemia, foi curioso perceber a falta, a escassez de materiais. E por que houve a falta, a escassez de materiais? As pessoas não podiam ir trabalhar, as pessoas não podiam ir para a rua. Eu não sei como que foi a dinâmica no porto, mas deve ter sido um trabalhão. E deve ter sido uma grande dificuldade, porque isso afetou, de fato, mercados, a indústria. Lembro-me lá na IPI de Utinga, de um presbítero lá que trabalhava com aço. E ele ficou um tempo sem conseguir fazer produção, depois que puderam voltar, porque não tinha obra-prima. Não tinha matéria para poder produzir, para poder ir lá e fazer as janelas. Então, quando a gente olha aqui, o que a palavra de Deus está trazendo para nós, a palavra de Deus está falando assim, olha, abrace, ame a cidade. No contexto aqui de Jeremias, ainda nem era a cidade natal deles. E ainda era uma cidade que trazia malefícios para o povo de Israel. E a palavra de Deus é, ore por esta cidade, ore por essas pessoas, ore por esse mercado, ore, ore e ore. Na semana passada eu fiz uma pesquisa aqui de campo rapidamente, pedi para o pessoal levantar a mão, as pessoas que não são naturais dessa cidade, e foram poucos que não levantaram as mãos. E nós que viemos de uma outra cidade, nós precisamos abraçar e amar essa cidade. Eu sou de Santos e eu amo a cidade
de Santos. Por isso que eu vou lá na ponta da praia tirar uma foto lá do lado do coração lá, eu amo Santos. A igreja deve amar a sua cidade, não apenas usufruir da sua infraestrutura. A gente utiliza bem a Praça do Sapo. Tem pessoas aqui que caminham, correm, andam de bicicleta. Tem gente que estuda aqui, que faz faculdade, que faz escola. Temos funcionários públicos aqui dentro da nossa igreja. Temos pessoas que têm seus próprios comércios aqui na cidade. Aproveitamos o shopping. Aproveitamos as rodovias que nos levam para outros locais do nosso estado. Aproveitamos o VLT, apesar de às vezes ele ser bem lentinho, mas ele nos leva de uma ponta a outra. Nós usamos a nossa cidade, mas a palavra de Deus diz para nós que nós precisamos amar ela. Um segundo ponto que o Keller traz para nós é que a igreja deve ser uma contracultura atraente. Ou seja, ser uma comunidade alternativa que vive de maneira distinta, mas atraente. As pessoas precisam encontrar na nossa igreja aquilo que elas não encontram ao redor da cidade. Os moradores da Vila Matias precisam encontrar aqui coisas que eles não conseguem encontrar no bairro. Nós precisamos ser uma comunidade alternativa e atraente. Terceiro ponto, o evangelho transforma as cidades de dentro para fora. Para fora. A transformação da cidade, a transformação das pessoas, a transformação delas ocorre a partir do evangelho. O evangelho é uma ferramenta poderosa para impactar a cultura, para impactar as pessoas. É o evangelho, é o poder de Deus. E é ele que é o motor de transformação da sua vida, da minha vida, da nossa comunidade e da nossa cidade. E por fim, Keller aponta o engajamento cultural sem compromisso com o mundo. Nós precisamos estar engajados na cultura da cidade. Nós precisamos fazer parte da agenda da cidade. Então, daqui a pouco, em junho, tem as festas juninas e tem o nosso arraial. O nosso arraial precisa fazer parte da agenda da cidade de Santos. As pessoas precisam saber que aqui nós queremos acolher, receber elas, comer com elas, sorrir com elas, num momento gostoso de uma festa cultural brasileira. Mas em que, em algum dos seus aspectos, nós não concordamos com ela, mas nós queremos celebrar. A cultura popular brasileira faz parte da marca da IPI do Brasil, meus irmãos. Foi isso que fez a gente se separar da IPB, lá em 1900 e bolinha. Queremos ser uma igreja brasileira. Foi isso que foi um dos motores na separação de nós com a IPB. A igreja ela deve amar, ela deve servir e transformar a sua cidade. Começa a partir de nós. Começa nas nossas lutas. Começa com trabalhos sociais, de alfabetização, de cuidado. Começa por nós, igreja. Quando eu olho para Cafarnaum, eu vejo um pouco de Santos em Cafarnaum, ou então, ao contrário, não sei. Nós somos uma rota comercial. O Brasil passa por aqui.
nós somos uma rota comercial. Nós somos superpovoados. É tão povoado que agora precisa fazer prédios acima de 23 andares para conseguir ter mais gente ali morando. E a cidade vai crescendo, superpovoada. Nós temos um destacamento militar aqui. Ali no canal 4 lá, tem um posto lá que fica lá o pessoal do exército. E lá no porto tem da marinha. Então nós temos um destacamento militar na nossa cidade. Olha como nós temos características de Cafarnaum. E aqui na nossa cidade, nós temos diversas culturas conversando, dialogando. E nós precisamos estar inseridos e dialogando com essa cultura. Assim como Cafarnaum tinha suas necessidades, a cidade de Santos também tem. Nós temos cortiços, onde há crime organizado, onde 10 pessoas moram num cubículo, sem nenhuma higiene. Nós temos hospitais cheios, maus atendimentos, maus protocolos, alguns profissionais contestáveis. Nós temos, escutem só o que eu vou dizer, nós temos poucas escolas para muitas crianças e adolescentes. Santos tem poucas escolas para crianças e adolescentes. Mas diante de tudo isso, eu lembro que Deus nos enviou. Deus nos enviou para esta cidade, para cuidar, para pastorear, para amar a cidade de Santos. Para amar os desprezados, os doentes, os aflitos, os afligidos, os desconhecedores da graça de Deus. Deus nos enviou para estar com essas pessoas, para amar elas. Elas estão aqui na cidade de Santos, elas estão lá no seu prédio, elas estão lá no seu trabalho, na escola, na faculdade, elas estão nesses lugares. E você pode ter certeza, igreja, que em meio a tudo isso, e em meio ao seu envio, o envio de Deus, enviando você, você será rejeitado. O capítulo 9 mostra para nós aqui de Mateus, que enquanto o milagre está acontecendo, enquanto Jesus está fazendo lá o grande mover, vem os chatos religiosos, questionando. Ali na cura do paralítico, versículo 4 ao 6, Jesus tem que lidar ali com os religiosos. Depois no versículo 11 ao 13, novamente Jesus tem que lidar ali, porque ele está com pecadores. Jesus está cuidando das pessoas, ele está mostrando para nós que estamos numa cidade e precisamos cuidar das pessoas desta cidade. Porque há muitos doentes, não só doença física, mas emocional e espiritual. Financeiramente as pessoas estão doentes, estão com dificuldades. E Deus está nos enviando para estar com essas pessoas. E a gente vai ter que lidar com alguns religiosos. E em algum outro momento com não religiosos, mas desconhecedores da graça de Deus. Mas seja para o grupo 1 ou para o grupo 2, a mensagem é: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Igreja, nós somos chamados até a postura de Jesus em Cafarnaum. Como uma igreja que ama a cidade de Santos, nós devemos ensinar, nós devemos pregar o Evangelho. Como uma igreja que ama a cidade de Santos, nós devemos ensinar e pregar o Evangelho. Nós devemos orar pelas pessoas que estão doentes, na autoridade do Espírito Santo,
clamando para que Deus as cure. Precisamos ter um olhar de compaixão, o olhar da compaixão de Jesus pelas pessoas, porque elas estavam aflitas e exaustas. É o que o texto diz para nós. E nós precisamos ter a mesma postura, o mesmo comportamento de Jesus. E zelar pela vida, zelar pela ecologia, pela segurança, pela educação, pela justiça nesta cidade. Zelar pela vida, porque há muitas ovelhas perdidas. Precisamos reconhecer o nosso chamado diante dessas questões, igreja, e cuidar das ovelhas perdidas. E ter compaixão, e ter misericórdia. Porque as ovelhas, elas querem saber, elas querem viver, elas querem receber, elas querem ser curadas, elas querem pastos verdejantes. E nós precisamos estar com as ovelhas. Precisamos parar de perder tempo com discussões religiosas sobre o que vestir, sobre fulano ou ciclano, se é permitido curar em X tal, em horário tal. Precisamos estar com as ovelhas perdidas. A cidade de Santos necessita da nossa igreja. As pessoas, as famílias necessitam de cada um de nós, igreja. Devemos amar a cidade de Santos e não apenas usá-la. Devemos ser uma contracultura, devemos ser uma comunidade atraente. Devemos levar o Evangelho para que ele transforme as pessoas e a nossa cidade. E devemos estar engajados na cultura brasileira, santista, vivendo com ela, dialogando com ela e apontando para ela Cristo Jesus. Que sejamos a igreja que ama a cidade de Santos. Em nome de Jesus. Amém.